Muitas vezes eu falei para o meu filho: você não vai sair. Ele perguntava por quê. Eu falei: eu não sei. Eu não sei. Mas muitas vezes minha mãe falou para mim: você não vai sair. Eu falei: eu vou. Ela falava: Timóteo, Deus está falando comigo. Eu lembro que a irmã Neide sempre fala: quem não ouve conselho, ouve coitado. Essa cicatriz, essa que eu tenho no queixo, tudo o Espírito Santo usando minha mãe, e eu não obedeci. Fala para quem está do teu lado: Deus ainda usa pessoas. Números capítulo 20, a partir do versículo 2, todos encontraram? Moisés fere a rocha. Moisés fere a rocha. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação por nós do Senhor a este deserto? Repita comigo: deserto. Para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fez subir do Egito? Repita comigo: Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais. Repita comigo: cereais, nem de figo. Repita comigo: figo, nem de vides. Repita comigo: vides, nem de romãs. Repita comigo: romãs, nem de água. Repita comigo: água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo, saíram para a porta da tenda. Repita comigo: tenda da congregação, e se lançaram o seu rosto sobre. E a glória do Senhor lhe apareceu. E disse o Senhor a Moisés: disse o Senhor a Moisés. Repita comigo: e o Senhor está falando comigo. Outra vez: o Senhor está falando comigo. Toma o teu bordão ou cajado, ajunta todo o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Repita comigo: eu tenho que conversar com a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura fareis sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado, o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Amém. Poder tomar assento. Eu coloco um título nessa palavra. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Você crê que você tem uma promessa de Deus na sua vida?
Às vezes Deus te fez uma promessa, porém você confiou em alguém, e alguém não cumpriu a promessa ou te frustrou. Inconsciente você pode fazer uma transferência para Deus e não acreditar mais em ninguém. Mas eu quero te dizer, em Números diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou a promessa, Ele vai cumprir. A responsabilidade de cumprir a promessa na nossa vida é aquele que prometeu. E eu quero colocar um título nessa palavra: cuidado para não perder o foco. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala: cuidado para não perder o foco. Nós temos que entender essas prefigurações. O Velho Testamento, ele é uma sombra, ele é uma foto de todas as coisas que estão acontecendo, o que aconteceu e o que irá acontecer. Quando você lê a Bíblia, você está diante de qualquer pessoa, de qualquer informação, porque a Bíblia é o nosso manual, ela é a profecia primária, ela é a revelação de Deus. Por isso que Deus deixou o Velho Testamento, para que nós podemos ser iluminados e entender através do Espírito Santo as coisas que podem acontecer. Fala para quem está do teu lado: cuidado para não perder o foco. Sabemos que Moisés faz a prefiguração de Cristo. Moisés, morando em Midian, ele sobe para cuidar das ovelhas. Ele vê uma sarça, e essa sarça não é consumida. Ele fica olhando e fala: como esse fogo não consome essa sarça? Daqui a pouco, o próprio Deus fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. A partir de hoje, a sua caminhada será uma caminhada de santidade. Eu ouvi o clamor e a oração do meu povo que está no Egito. Repita comigo: o Egito. O Egito, ele faz a prefiguração do mundo. O faraó, ele faz a prefiguração do inimigo. E o povo que estava lá representa o povo de Deus, o povo de Israel. Então hoje o inimigo é o faraó, o mundo é o Egito, e nós somos o povo que muitas vezes estamos sendo escravizados por algo. Eu ouvi o clamor do meu povo e vou te levar lá, e você vai tirar o meu povo do Egito, e você vai levar a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E assim foi Moisés. E Moisés tirou o povo através do Espírito Santo. Ele pastoreou, ele foi pastor daquele povo. Ele foi mestre daquele povo. Ele foi profeta na vida daquele povo. Ele foi evangelista na vida daquele povo. E o povo vira os milagres de Deus. Quem já viu aqui milagres de Deus? Fala para quem está ao teu lado: por você estar aqui hoje é um milagre. O Covid passou aí, você está vivo, já é um milagre de Deus na sua vida. Você sabia disso aí? Já é um milagre na sua vida. E muitas vezes nós cobramos a promessa de Deus a Canaã, mas não agradecemos o que Deus fez e da onde Deus nos tirou. Por estarmos em pé, respirando ainda, porque Deus tem propósito na nossa vida. E chegando nesse contexto, faltou água para o povo. Faltou água para o povo. O povo começa a murmurar, questionar a Moisés. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 10, lá está escrito: um dos 10 pecados que não permitiu o povo herdar a promessa, a terra prometida. O momento, hoje eu falo, você alcançar o máximo do teu potencial, é a murmuração. Fala para o seu irmão: a murmuração pode te tirar do foco. O que é murmuração? Tudo que eu penso negativo, tudo que eu penso que não vai dar certo, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível.
Então, quando eu começo a pensar negativamente, eu vou mandar uma mensagem para o meu inconsciente, ele vai ter que responder. Eu vou começar a murmurar, vou começar a reclamar, e eu não vou ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eles começam a falar: Moisés, melhor nós ter morrido lá no Egito. Melhor eu ter ficado no mundo. Melhor eu ter ficado na situação que eu estava. Porque eu estou passando por essa situação. Eu, a minha família e os meus animais. Por que você me tirou do Egito para que eu morra no deserto? Fala para o seu irmão: deserto é momento de tratamento. É no deserto que Deus vai saber o teu coração. É no deserto que você vai ser totalmente dependente de Deus. O deserto representa um momento de luta, momento de provação, momento de tribulação, um momento que você é dependente totalmente do Senhor. Vai acontecer duas coisas: você vai crer e vai continuar, ou você vai começar a murmurar e voltar para trás. Fala para o seu irmão: não perca o foco. Porque Deus nos manda para o deserto. Quando eu ministro para os pastores, eu falo: a faculdade, ela forma teólogo, mas quem forma pastor? Deserto. Os pastores de ovelha, você observa Deus mandando eles para o deserto, para preparar, para formá-los, para ter capacitação espirituais, para exercer, para você exercer o que Deus tem na sua vida. Quem não passa pelo deserto não vai chegar em Canaã. Quem não suporta o propósito não alcança. Quem não suporta, quer dizer o quê? As provações, o processo, você não vai chegar no propósito. Você já percebeu isso? Tem pessoa que ela está quase chegando no propósito, mas ela recua por causa do quê? Da provação, por causa do processo. Mas o processo, ele vai te trazer maturidade como mulher, como marido, como filho, como filha, como homem de Deus, como empresário, como pastor, em todas as áreas da sua vida. E o povo, eles esqueceram da onde Deus tirou ele. Fala para o seu irmão: não esqueça da onde Deus te tirou. Não podemos esquecer. O povo esqueceu. E faltou água, eles começam a murmurar: era melhor nós ter ficado lá, era melhor, para que você nos tirou de lá? Para que você me tirou? Era melhor ter ficado, era melhor ter morrido. Para que você nos tirou do Egito? O povo esqueceu. Fala para o seu irmão: lá no Egito você era escravo, fala, agora você é livre. Lá no mundo nós sofríamos, era escravo de bebida, de droga, de tantas coisas. E nós esquecemos que no Egito, lá no mundo, nós éramos escravos em algo que nos prendia. E Deus foi lá, enviou um profeta para tirar você dessa situação, para que você possa alcançar o máximo do teu potencial em todas as áreas. E o que Arão faz? O povo confronta. Foi confrontar dois líderes. Arão e Moisés eram líderes e profetas do Senhor. Esse lugar não tem cereais, esse lugar não tem figo, não tem romã, não tem água. Os olhos deles estavam na aquisição, não no propósito. Fala para o seu irmão: tira os olhos da aquisição e coloca os olhos no propósito. Porque quando você fica com os olhos na aquisição, você só quer adquirir. Tem um carro, quer ter dois, quer ter três, não quer pecado. A nossa alma, ela não tem uma satisfação própria, ela não se preenche, ela quer preencher em coisa. Então o povo tirou os olhos de Canaã, que era a terra prometida. Lá eles iam ter casa que eles não construíram, eles iam beber água de fonte que eles não cavaram o poço, eles iam ter fruta que eles não plantaram, e esqueceram que era um escravo, e eles começam a murmurar por causa da água. Fala para o seu irmão: cuidado com os murmuradores. Romanos 8:28 está escrito o quê? Todas as coisas cooperam para quê? Todas as coisas cooperam o quê? Mas gravaram que é só bênção, não. Fala para o seu irmão: a provação e o deserto também cooperam para o seu bem.
esse Covid-19, ele cooperou para as pessoas. Umas quebrantou o coração e outras ficaram mais duras. Revelou que estava dentro das pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o quê? Fala para o seu irmão, um chamado do propósito, não de aquisição. Porque quando você está dentro do propósito, o que você precisa adquirir, Deus vai trazer até você. Agora, quando você sai do propósito, você vai para a aquisição, você perde o quê? Tanto a aquisição como perde o propósito. O povo tiraram os olhos do propósito e começaram a olhar para a aquisição. Esqueceram o que Deus fez e começaram a olhar o que faltava. Aí vem a ingratidão. Sem fé, sem gratidão é impossível agradar a Deus. No versículo 6, então Moisés e Arão saíram diante do povo e foram para a porta da tenda da congregação. Foram à porta da tenda da congregação e lançaram o seu rosto. Quer dizer o quê? Fala para o seu irmão, cuidado com o crente que ora. Se fosse nos dias de hoje, o povo começa a murmurar. O que Moisés e Arão, eles fazem? Eles saem diante do povo, eles entram dentro da igreja e eles lançam o rosto em terra. Eles começam a orar com a cara no pó e falar, Senhor, com a cara no pó. E orando, Senhor, o povo precisa de água. Eles orando, a Bíblia diz que a glória de Deus vem sobre Arão e Moisés. Quer dizer o que? A unção de Deus, o poder de Deus. É mais importante a glória do que o poder. Fala para o seu irmão, é mais importante do que o poder. Por quê? Quem venceu Golias? Davi. Davi era menor do que Golias. Se Golias, com 2 metros e pouco, vencesse Davi, seria o quê? O poder, a força. Mas quando Davi, o menor vence o maior, significa o quê? A glória de Deus, porque o nome de Deus que vai ser glorificado. Então é mais importante a glória. Eles poderiam confrontar as pessoas, eles poderiam reclamar, mas o que eles fizeram? Eles nos deixam um exemplo. Eles se afastaram da multidão. Fala para o seu irmão, cuidado com a multidão. Eles se afastaram da multidão, entraram no particular, na tenda, num lugar fechado, e começaram a orar a Deus. A oração, fala para o seu irmão, a oração tem poder. Só que as pessoas hoje só oram. Só oram. Quer dizer o quê? Não tem ação. Não adianta orar sem ação. Você tem que orar e ter ação. Oração. A glória de Deus vem a eles. E disse o Senhor, o dono, o proprietário, Moisés, toma o teu cajado ou o teu bordão. Quer dizer o quê? Isso faz a prefiguração da fé. Moisés usa a sua fé. Junta todo o povo, Arão e teu irmão diante deles, e falai: rocha dará a sua água, e assim você tirará água da rocha, e você vai dar para o povo e para os animais. Assim Moisés pegou a sua fé diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Até aqui estava tudo bem. Até aqui estava ótimo. Moisés, na hora do conflito, na hora do confronto, ele não abriu a boca. O que ele fez? Ele saiu, em particular, ele foi orar. Quando ele ora, Deus dá a resposta. Você vai ter que fazer assim, Moisés: pegar o cajado que representa a fé, e você vai reunir o povo à comunhão, e você vai fazer o quê? Diante do povo, você vai fazer o quê? Falar com a rocha. Deus mandou Moisés fazer o quê? Deus mandou fazer o quê? Fala para o seu irmão, você tem falado com Deus? Fala, Deus quer um particular com você. Moisés, você vai conversar. Você vai falar com a rocha. Rocha,
eu estou precisando de um emprego melhor. Rocha, o meu relacionamento não está bom. Rocha, eu não consigo orar. Rocha, eu estou em depressão. Rocha, eu preciso de mudar algo na minha vida e eu preciso do seu conselho. Rocha, eu hoje não li a Bíblia e eu não tenho força. Rocha, eu estou sem direção. Rocha, eu entrei aqui angustiada ou angustiado, que a rocha que se chama Jesus, ela vai te responder. Fala para o seu irmão, com a rocha se fala, não se bate. Já viu pessoa tentando espremer Deus? Eu quero isso, pronto e acabou. O determinismo. Moisés estava indo bem. Arão estava indo bem. Eles não confrontaram, não quiseram confusão com o povo. Saíram para orar, para ouvir a voz de Deus. A glória de Deus vem. Deus responde, dá estratégias para que Moisés resolva tudo que estava acontecendo no meio do povo, no meio da congregação. Mas Deus falou para ele, ó, levanta-te e conversa com a rocha. Você tem conversado com a rocha? E com o WhatsApp? E com... Quem pode dar? Só a rocha, que é Jesus. Nós perdemos tanto tempo com coisas, mas nós não temos tempo para a rocha, porque nós tiramos os olhos das coisas que é espirituais, do propósito de Deus, e nós colocamos os olhos na aquisição. Eu quero adquirir isso, eu quero adquirir isso, eu quero adquirir isso. E a rocha está falando o que para mim e para você nessa noite? Busca primeiro o meu reino, aí sim as demais coisas vos serão acrescentadas na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional. Um líder espiritual, Deus falou, olha, você vai tocar, você vai falar com a rocha, e a rocha suprirá suas necessidades. Água significa a palavra de Deus. O que Moisés faz? Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, porventura farei sair água desta rocha para vocês. Ele chamou o povo o quê? Do que ele chamou o povo? Ele chamou o povo do quê? De rebelde. Abre a sua Bíblia lá, Números 12, 3. Esses dois versículos do 12 e esse aqui que você tem que gravar e praticar para não perder o foco. Números 12, versículo 3. O que está escrito? Você abre aí na sua casa também. Senão você vai perder o foco. Se você não tiver o manual, pode ver, tem coisa na sua vida vai repetir no ciclo. Sempre está repetindo as mesmas coisas. Por quê? Você não lê o manual. Imagina você fazer uma prova sem estudar. Moisés estava passando por um momento de prova. O que está escrito? Alguém lê para mim no bom tom? Moisés era o quê? Manso significa calmo, educado. Moisés era o quê? Educado. Sabe aquele pastor calmo, educado? Aquele líder calmo, educado? A Bíblia diz que Moisés, pelo processo que ele passou, ele era o homem mais manso da região. Mas o que aconteceu aqui? O povo, o que o povo fez? O povo atribulou tanto Moisés, que Moisés perdeu esse dom, fruto do Espírito Santo. Mansidão, Gálatas 5, capítulo 23. Quem pode te tirar do foco? Fala para o seu irmão, pessoas
pessoas ficaram tanto atribulando a mente de Moisés. A mente de Moisés, eu falo para você que é esposa, não fica na mente do teu marido, porque ele vai perder o foco. Você vai mexer nas emoções dele. Tem coisa que você tem que orar, e você não vai nela também, porque vai perder o foco. Gálatas 5:23, fruto do Espírito Santo, mansidão. Eles conseguiram mexer na emoção de Moisés, deslocar o movimento, fazer agitação, tribulação. Eles atribularam tanto Moisés, que Moisés perdeu a paciência com o povo. Eles conseguiram tirar Moisés do foco. Não permita que essa situação ou essas pessoas te tirem do plano, do propósito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Quem está falando para você não é o pastor Timóteo, não é pessoa, é ouça e faça o que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou: Moisés, você conversa com a rocha. Não falou bate na rocha, mas de tanto o povo ficar na orelha de Moisés, de tanto atribular Moisés, e assim o inimigo vai usar pessoas para falar: você está errada, não é para fazer aquilo, não é para fazer isso, você fez aquilo, você não vai dar certo, não vai dar certo. Eles vão mexer tanto na sua emoção que você vai perder o foco. Moisés era o homem o quê? Moisés era homem mais o quê? Fala para quem está ao teu lado. Que maneira estão suas emoções? Sabe por que sua emoção está assim? Porque você parou de ouvir Deus, está ouvindo o povo. Quando você começa a ouvir o povo, significa o quê? Laodiceia, igreja de Laodiceia, opinião popular. Não é mais Deus que fala, é o povo. Lá no céu, fala para o seu irmão, lá no céu, você não vai dar conta para o povo não. Você vai dar conta diante de Deus. Moisés ia bem. Ele estava dentro da promessa e ele estava no caminho. Ele estava chegando no alvo. Ele tinha meta, propósito e objetivo. Só que as pessoas atribulou ele demais. As pessoas conseguiram mexer nas emoções de Moisés. Moisés perdeu o controle. Ele ficou com raiva. Ele bateu na rocha. Ele chamou o povo de rebelde. Se ele tivesse conversado com a rocha daria água. Fala para o seu irmão, se você ler a Bíblia e orar, Deus vai te dar água, que é a palavra. A água, ela mata a sede. Ele perdeu o controle. Quantas pessoas estão perdendo o foco por causa do outro? E lá no céu, não tem como você... foi culpa do Timóteo. Não, cada um dará conta de si mesmo. Foi culpa de... Não, você não pode perder o foco. E eles vão tentar mexer nas suas emoções. A culpa é tua, Jéssica. Eles querem mexer na sua emoção. Às vezes eles começaram a ativar os gatilhos de Moisés das coisas que aconteceram no Egito. Os soldados perseguindo. Tem pessoas que elas vão ativar os gatilhos da sua dor. A dor que você tem na alma. E quando acontece isso, te dá um pane. Você não vai santificar o nome de Deus. Automaticamente você vai revidar. Fala para o seu irmão, não perca o foco por causa das pessoas. Lá na frente você não vai dar conta para o seu marido. Você vai dar conta diante de Deus. Você não vai dar conta para a sua mulher. É para Deus. Você não vai dar conta para ninguém. É para Deus. Então cuidado para as pessoas não virem na sua mente, mexer nas suas emoções. Não vou mais para a igreja. Não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer aquilo. Eu vou desistir. Eu te pergunto, Deus te deu uma meta? Deus tem um propósito na sua vida? Fala para o seu irmão, então vai firme. Era para eles incentivar Moisés. Moisés,
Até agora, quantos milagres Deus fez? Moisés, nós não morremos no Covid. Glória a Deus, então Deus vai nos dar água. Moisés, lembra? Nós não tinha carro, Moisés. E Deus nos deu um carro. Vamos continuar. Moisés, nós éramos escravos. Nós não tinha nem meta, nem propósito, nem objetivo. Moisés, nós não tínhamos endereço. Hoje nós temos Canaã. Deus vai nos dar vitória. Mas não, o que eles fizeram? Eles mexeram na emoção de Moisés. Conseguiram tirar Moisés do foco. Você não pode deixar que as pessoas te tirem do propósito e do foco que Deus tem na sua vida. E Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Assim saiu a água. E o povo bebeu água. O povo bebeu água, não ficou sem beber água. Mas olha o que acontece com um líder espiritual. Mas o Senhor disse a Moisés. Já viu aquele ditado, nada e morre na areia? O Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não, o que aconteceu com eles? Lê aí no versículo 12. Visto que não creram. Fala para o seu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Visto que vocês não creram em mim, para santificar o meu nome. Não tem lá oração, Pai nosso que está, quer dizer o quê? Paternidade que está no céu. Eu santifico o teu nome. Diante dos filhos de Israel, diante das pessoas. Por isso, não entrará na terra que eu te prometi. Por que Moisés não entrou? Primeira coisa, era para ele fazer o que com a rocha? Era para fazer o que com a rocha? Fala para o seu irmão, fala com educação comigo, que a rocha está dentro de mim. O Espírito Santo, a rocha, está dentro de você. Era para conversar com a rocha, não bater com a rocha. Cuidado com as suas emoções. Cuidado, que eles vão tentar mexer nas suas emoções. Lá em Mateus está escrito, e eles vão falar de vocês todas as coisas, porque eles viram eu em vocês. Mas não se preocupe, porque existe um galardão para você. Amanhã, sempre quando Deus fala, hoje as coisas estão acontecendo muito rápido. Alguém vai chegar na sua mente. Aí você tem que fazer o quê? Fala para o seu irmão, se retira. Faça que nem bambu. Já viu bambu enfrentar a tempestade? Já viu, Fernando? Quando vem a tempestade, o que bambu faz? Ele, fala para o seu irmão, significa humildade. Depois da tempestade, ele levanta de novo. Agora aquelas árvores grossas, já viu? Ela quer enfrentar a tempestade. Ela é quebrada no meio. Vão chegar na sua mente. Às vezes é dentro da própria família biológica ou espiritual. Eles vão falar um monte de coisas na sua mente, na sua cabeça. Porque o inimigo sabe, se eu conseguir mexer nas emoções dele ou dela, eles vão sair do foco. Eles vão perder a visão, não vão ter mais meta, nem propósito, nem objetivo. E se eles não têm meta, propósito e objetivo, mexeu nas emoções, automaticamente não tem mais fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então as coisas que não existem, eu não vou conseguir trazer. Sabe por quê? Porque é pela fé que eu trago a existência
as coisas que não existem. Fala para quem está do teu lado, cuidado para não perder o foco. Lembra que Moisés era bravo, não era? Ele era bravo. Matou o Egito lá, ele era bravo. Mas Deus mandou ele para o deserto, trabalhou na vida dele, mas trabalhou 40 anos no deserto. Trabalhando. Passou a ser o homem mais manso, humilde daquela região. Mas o povo conseguiu tirar ele do controle. O povo conseguiu mexer nas emoções de Moisés. Tantas pessoas estão doentes. Não é a enfermidade física, é a enfermidade psicossomática da sua alma, porque você está ouvindo as pessoas. Eu quero te dizer nessa noite, ouça o que o Espírito Santo tem para você. Está em Jeremias. Os planos que eu tenho para vocês não é de mal. Fala para o seu irmão, o plano que Deus tem para você é de paz, ainda para vos dar o fim que o seu coração deseja. E eu mudarei o teu destino, a sua história. A palavra plano significa o quê? Planejamento. Fala para o seu irmão, se planeja. Faz um planejamento. Tem pessoa que não, tem crente, gente que não sabe nem quanto ganha. Ele não tem planejamento em nada. E quando você não tem planejamento em nada, quer dizer o que? Você vive como o vento. Aí as pessoas vão vir na sua mente. Você vai deixar o que o Espírito Santo falou e vai ouvir com as pessoas. Você não é nada, é as pessoas. Você está linda. O irmão passou perto de mim, não me deu nem graça e paz. Aí vem o irmão no outro dia, graça e paz. Fala para o seu irmão, você não é, fala do outro. Você é o que Deus falou para você. Que Ele tem um plano na sua vida, um propósito. E esse propósito é de paz. Tem propósito que Deus colocou no teu coração. Desejo porque está dentro do propósito de Deus. Mas a multidão vai tentar te afastar. Lembra o paralítico? Ele não conseguiu entrar pela porta porque havia muita gente. Tiveram que colocar ele pelo telhado. Quando Jesus falou, ó, levante e ande, teus pecados estão perdoados. O que a multidão falou? Além de seu curar, você ainda vai perdoar? Ou além de seu perdoar, ainda vai curar? Muitas vezes a multidão não quer ver o quê? O teu bem. Isso é consciente? Não, é inconsciente. Então cuidado. Cuidado. Principalmente agora pós-pandemia. A multidão ela vai vir. A multidão ela vai chegar, mas vai tirar do foco. Carla, para de fazer isso. Carla, para de ir lá. Fulano, para de não sei o quê. Fulano, não sei o quê. Sempre a multidão. Fala para o seu irmão, Deus trabalha através da minoria. Cuidado com a multidão. Se Deus falou algo ao teu respeito. Já viu aquelas pessoas? Eu creio em profecia. Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não proibir as profecias, mas julgai. Quer dizer o que? Julgar é guardar o tempo. Eu creio que a Bíblia é profecia primária. Eu creio que Deus usa profeta, Deus dá um profético. Mas já viu aquelas pessoas? Ela vai aqui, Deus fala, não. Aí então vou na irmã Jiquinha. Aí Deus fala, não. Ah, então vou na irmã Carla. Chega lá, Deus fala, sim. Deus é Deus de confusão. Aí vai atrás da aí fica doido ou doida da cabeça. Porque mexeu na aí você não sabe para que lado ir. É branco, preto, amarelo, azul. Por quê? Porque você está atrás da multidão. Fala para quem está com você. Fica atrás de Jesus. Ouça o que Deus falou para você. Não fica ouvindo o que a multidão está falando, porque eles vão te tirar do foco. Eles vão te tirar do foco. Moisés, não sei o que, Moisés estourou, não aguento mais. E outros entram em deprê.
Que voz você está ouvindo? Existem 3 vozes: a voz de Deus, a voz das pessoas e a voz do inimigo. Que voz você está ouvindo? Pergunta para quem está do teu lado: que voz você está ouvindo? Você tem que ouvir a voz de Deus. Salmo 23 diz que o Senhor, o meu Senhor, o meu dono, Ele é o meu Pai. Quer dizer o quê? Mas pastor, que maneira eu sei quando é a voz de Deus? Quem é filho aqui? Se o teu pai estiver aqui dentro e ele chamar o teu nome, você conhece a voz dele? Meu pai poderia estar no meio de 1000 pessoas, falar: Timóteo, eu sei que é a voz do meu pai. Então tem pessoas que não conhecem a voz de Deus. Se você não conhece a voz de Deus, fala para o seu irmão: porque você não tem relacionamento com Ele. Ah, eu não sei a voz do meu pai. Então você nunca ouviu. Você não teve relacionamento, você não conheceu. Então o que falta em nós? Ter relacionamento com Deus. Senão você vai ficar louca. Você vai ficar louco. Porque a multidão vai falar: não vai dar certo. Outros vão falar: as crianças não vai voltar. Cala, não vai acontecer. Cala, não sei o quê. Não, o outro vai acontecer. Não, mas não sei o quê. Você tem que ter ouvido sensível à voz de Deus. Moisés, como você não creu? Sem fé é impossível. E não santificou meu nome diante do povo. Olha a terra. Mas você não vai? Quantas pessoas vê a bênção? Vê a bênção e não pode tomar posse, porque ouviu a multidão. A multidão mexeu nas emoções. Imagina lá na frente você vê as pessoas tomando posse daquilo que você tanto almejou, daquilo que era promessa de Deus na sua vida. Mas por um vacilo, por um descuido, você deixou de ouvir a voz de pessoas. Você quer ver uma coisa? Pega um ministério na igreja. Qualquer ministério, qualquer um. Vem a voz do namorado, a voz da namorada. Não que você não vá ouvir. A voz do marido, a voz da esposa, a voz da multidão aí fora. Eles vão te tirar do foco. Mas o que Deus falou para você? No final, seu namorado não vai dar conta dos dons, dos talentos que Deus te deu. Teu marido não vai, tua esposa não vai, meu filho não vai. Eu não vou dar conta dos dons e talentos que Deus deu para o meu filho. Ele vai estar diante do trono de Deus. E ali haverá o quê? Uma prestação de conta. Olha lá em Mateus capítulo 25. Eu dei talento para um, para outro, para 3. Eu confiei habilidades espirituais. A mansidão, fruto da mansidão significa habilidades espirituais. Eu dei essas habilidades para eles. Então eu confiei. Fala para o seu irmão: Deus confiou em você. Fala: não foi pessoas não, foi Deus. Ele confiou. Então ele virá e haverá uma prestação de conta. Fala para o seu irmão: vai vir a conta. Deus falou com Moisés, confiou, deu o cajado, a prestação de conta. E fala para o seu irmão: e haverá uma recompensa aqui na terra e no céu. Eu te pergunto de novo: que voz você está ouvindo? Que voz? E nós acostumamos, que vem do mundo, uma mentalidade que veio principalmente sobre essas gerações. Você pode olhar na novela. Eu converso muito com o Davi. Filmes. Meu pai é meu amigo. Carla, minha mãe é minha amiga. Fala para quem está do teu lado: não rebaixe teu pai nem a sua mãe.
Eu não sou amigo do Davi, eu sou o pai dele. Por quê? Se você for sair de madrugada, quem vai falar para você não sair, o amigo ou o pai? Hã? Para você não usar droga, quem vai falar, o amigo ou o pai? Eu sei que não são todos. Quem coloca limite em filhos é quem? É pai ou amigo? O que está escrito na Bíblia? Honrai seus amigos para que tudo vai bem e viva muitos anos. O que acontece? Jesus, Deus é meu amiguinho. E quando Deus nos coloca limite, já viu o trânsito? A faixa de trânsito? A velocidade é até 80. Se você passar, pode acontecer o quê? Fala para o seu irmão, a lei não salva, mas protege. E o pai, que é sacerdote, segundo a palavra de Deus, que hoje há uma deficiência nessa figura, ele faz o papel da lei, ele coloca limite. Se não o teu filho ele vem para a igreja, o que nós temos que fazer hoje? Desconstruir a cultura distorcida, reconstruir para depois ensinar. Isso que os professores estão passando. E cuidado para não fazer que nem o povo. Pessoas se esqueceram que Deus curou, que Deus libertou, que Deus prosperou, que Deus tirou do Egito. E agora estão na bênção. Eles não precisam mais de Deus. Quer dizer o quê? Eu vou emancipar de Deus. Eu tenho uma formação acadêmica, eu já tenho minha casa, eu estou bem. Eu não preciso mais do meu pai. Fala para quem está do teu lado, cuidado, para não fazer que nem um filho pródigo. Teve que perder tudo para voltar para onde? Para a casa do pai. Mas pastor, por que eu tenho que honrar? Porque é o caminho. Teu pai e tua mãe é o caminho que Deus usou para te trazer neste mundo para um propósito. Mas ele fez isso, honra. Mas ela fez aquilo, honra. Se você quiser viver muito, se você quiser casar e ter um casamento bem sucedido, se você quiser que aonde você pisar Deus te dá por herança, se você quiser que aonde você pôr a sua mão prospere, você não vê essa geração viver muito. Primeira coisa, não tiver a figura paterna. É difícil você ministrar que Deus é pastor, é o pai, para quem tem essa figura distorcida. É difícil você ministrar para uma filha vir à igreja, um filho, se ele tem a figura da mãe distorcida. Mas Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração nessa noite. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandonar, Ele está falando, jamais eu te abandonarei. Não tem esse sintoma do que? De orfandade, porque Ele é o teu pai, Ele é o teu pastor, Ele vai cuidar de você, Ele vai sarar você, mas não fica ouvindo o que a multidão tem te falado. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Moisés, como diz no mundo, perdeu a estribeira, ficou nervoso. Tem coisa que só Deus pode fazer em nossas vidas. As pessoas que ficam tentando te tirar do foco, elas vão te tirar do foco. Lá no deserto elas vão te deixar sozinha. Datã, Abiram confrontaram contra Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos nos colocar de pé. O foco na vida espiritual, o foco na vida ministerial, o foco em todas as áreas da sua vida. Mas o primeiro foco é o foco espiritual. Fala para o seu irmão, se você vencer em cima, fala para ele, confessa, se você vencer em cima,
embaixo já está ganho. A multidão vai tentar te tirar do foco. Aí você quer sair do lugar. Aí você quer fazer o que não é para fazer. Aí vem a raiva, vem o ódio. As suas emoções aumentam a diabetes, colesterol, pressão. Você não crê, mas que vai acontecer nada. Porque tiraram os ouvidos da voz de Deus e começaram a ouvir a multidão. Eu te pergunto novamente, quem você está ouvindo? Aquele que prometeu, ele é fiel. Eu não sei qual é o foco que você perdeu, mas diante de Deus, curva a sua cabeça e ora, e fala que você quer voltar para o foco. Às vezes não precisa ser a multidão. Uma. Deus já te revelou. Canaã significa onde você iria chegar. Deus falou: Moisés, lá tem casa pronta. E você não construiu, não gastou R$1. Moisés, lá você não vai precisar cavar poços de água. Já foi cavado para vocês. Moisés, você não irá precisar plantar frutos, porque lá já tem. Era o foco, o propósito, o objetivo de Deus para esse líder. Só que a multidão conseguiu desestabilizar as emoções de Moisés. Não deixe que essa situação venha mexer nas suas emoções. Fique de olho no foco. O meu amigo falava: se você estiver num barco, num navio, e você vê a tempestade, não tenta sair da tempestade. Mira bem a ponta do navio na tempestade, vai, e você vai passar pela tempestade. Agora, se você tentar sair, vai tombar. Pedro estava no barco. Jesus falou: Pedro, vem até mim. Os discípulos falando: Pedro não vai não. Pedro não vai não. Mas Jesus falou para ele: fala, seu irmão, que Deus tem falado para você. Os discípulos: não vai não, Pedro. Não, eu vou, é Jesus que está me chamando. É Deus que está mandando eu fazer. Pedro, ele sai do barco da incredulidade. E um vacilo, ele olhou pelo lado, o que aconteceu? E os discípulos: falei que não era para você ir. Era mas a hora que ele vai afundar, ele teve o quê? Um posicionamento de fé. Jesus pega na mão dele e fala: opa, você não vai afundar nisso aí não. Fala para o seu irmão: Deus vai te levantar. E os que ficaram no barco não quiseram ir. Acho que eles ficaram angustiados, falam: nós deveríamos ter ido também. Então Deus já te deu a meta, propósito e objetivo. Você está próximo da sua Canaã. Fala para o seu irmão: você já está próximo da sua Canaã. O que vai vir agora é a nova Jerusalém, que é espiritual. Mas a nossa Canaã, eu quero perguntar: a sua Canaã sentimental, espiritual, material, física, você tem que alcançar o máximo do teu potencial. Às vezes você está próximo de tomar posse da terra, da bênção de Deus. E a multidão vai tentar mexer nas suas emoções. Que voz você está ouvindo? Quem quer voltar para o foco? Eu quero. Porque há uma promessa. Deus não me trouxe, e não trouxe ninguém, fora de um propósito. Às vezes se decepcionaram. Às vezes você entrou aqui, te tiraram do foco, do reino de Deus, do propósito de Deus. Mas se você voltar para o foco, o que você precisa, Deus irá acrescentar. Usa a sua fé, mas com a fé não bate na rocha. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, Deus não vai dar a mais do que podemos suportar. Eu não quero mais. Você está batendo na
a rocha tem que se conversar. Meu Deus, me dá graça. Me dá graça. Essa luta, o povo está mexendo nas minhas emoções. Me dá graça. Porque através disso o seu nome será glorificado, será santificado. Me ajuda. E Ele vai te dar o quê? A glória dele já estava sobre Moisés, sobre Arão. Só que o povo conseguiu mexer nas emoções. O que está acontecendo com muito cristão hoje? A fé emocional. Fala para quem está do teu lado: fé não é emoção, é razão. Você tem que decidir. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor pediu para que nós possamos fazer um culto racional, analisar, pensar. E nós não podemos conformar com a fala do outro, com a fala da multidão. Mas nós devemos, Senhor, transformar a nossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E através da água da sua palavra. Muitas vezes, Senhor, as situações, as pessoas têm nos tirado do foco. Mas nessa noite diante de Ti, nós queremos pedir perdão em nome de Jesus. Que nós possamos alcançar o máximo do nosso potencial na vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional, física, e o Teu nome seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a chegar, Senhor, à terra prometida. Nos ajuda a chegar na promessa. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel. E nós queremos que o Senhor, que tem a responsabilidade de nos levar até essa terra. Mas também existe algo que o Senhor pediu para nós fazer nessa noite. Não ouvir a multidão. Deixa os nossos ouvidos espirituais mais sensíveis para ouvir a Tua voz. Coloque em nós o fruto do Espírito de mansidão. Oh Deus, para que nós não batemos, mas falamos da mesma forma que o Senhor fala conosco todos os dias. Leva o Teu povo em paz. Fortaleça no Teu Espírito e na Tua graça. Que o Teu nome venha a ser glorificado através de cada homem, cada mulher que entrou aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não só vai ver a bênção, mas você vai tomar posse da bênção. Você vai entrar na terra prometida como entrou Josué e Caleb. E de lá você vai trazer os frutos, cachos, que são testemunho, para que as próximas gerações vejam. E você vai falar: aquele que prometeu é fiel, ele cumpriu. E a terra, a promessa de Deus sobre a minha vida, que Deus prometeu, ela é boa, ela é agradável. Deus cumpriu a promessa na minha vida. Eu profetizo que na vida espiritual, na vida sentimental, na vida ministerial, você vai desfrutar do máximo do teu potencial, porque nessa noite você está voltando para o foco, que é o propósito que Deus tem para você, o sonho que Deus tem para você. Ele vai além do que você imagina, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E toda angústia, toda tristeza que você entrou aqui nessa noite por causa da multidão, eu quero repreender em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, que a sua mente agora, pelo poder da palavra, ela possa voltar. Ó Senhor, toda mente cativa, ó Deus, pela palavra, pelo adversário, ela pode agora sincronizar o nosso espírito com o seu, porque a palavra não é, Senhor, para a mente, a alma é para o espírito, a palavra é para o espírito, essa palavra é para o seu espírito, que seu espírito agora seja conectado com o Espírito Santo de Deus, que seus olhos agora espiritual sejam abertos, que seus ouvidos agora espiritual sejam abertos, que você possa agora começar a enxergar a promessa de
Deus que está próxima, que você começa a ouvir a voz de Deus te falando: filha, não desista, filho, não desista, não olha para a circunstância, não olha para a multidão, porque quem vai te dar vitória, quem te prometeu, quem vai te colocar é eu, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material. Estou eu reescrevendo a tua história, estou eu mudando, ninguém vai conseguir impedir o que eu tenho na tua vida, porque nenhum dos meus planos, nenhum dos meus projetos pode ser frustrado. Eu só quero que você não tire os olhos do foco, eu não quero que você tire os olhos do foco, eu quero que você ouça a minha voz, porque diz o Senhor: o que eu tenho para vocês é além daquilo que você pensa, é além daquilo que imagina. Todo espírito de depressão, espírito de vício, espírito de angústia, de desânimo, de cansaço, que você entrou aqui, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Agora tira a sua mão da cabeça e fala: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado: volta para casa livre. E a partir de hoje, as circunstâncias, a multidão pode ser uma pessoa que está do teu lado. Você não vai conseguir. A culpa é sua. Para que você fez isso? Você fala para essa pessoa: pergunta para o meu Deus, que eu tenho um propósito, eu tenho um foco, eu já tenho um lugar, eu já tenho uma Canaã para conquistar. E todos verão que aquele que prometeu é fiel. Você que crê, aplaude ao Senhor. Quando eu cheguei aqui em 2009, juntaram o povo, todos, fizeram uma carta, mandaram para todos os púlpitos: manda esse Timóteo embora. Me deram até dinheiro para vir comprar passagem. Era multi. Deus falou: fica. Eu ouvi a voz de quem? Depois entrei em outra prova. Falaram: você caiu num buraco, ninguém vai te tirar mais. A multidão fala. Eu fui orar, sabe o que Deus falou para mim? José, dentro desse poço existe um túnel espiritual que vai te levar para o propósito. O que você está passando, Deus está te preparando para um propósito maior. Mas cuidado com a cuidado com a multidão. Não estou falando, às vezes é multidão mesmo, às vezes é uma pé. Vamos para a igreja hoje, Felipe? Não. Se você ouvir, você ia perder essa palavra. E o culto de hoje nunca mais haverá outro culto da mesma forma, a mesma palavra, porque ela se renova dia a dia. Nós estamos falando de um líder espiritual. A multidão, a dificuldade conseguiu mexer com as emoções dele. E a sua fé não pode ser uma fé emocional, tem que ser uma fé racional. Fé é decisão. A multidão pode falar o que falar, você tem que falar: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Tivesse ouvido a multidão, estaria de novo na Zona Leste, morando no meio da rua. Não teria nenhuma formação acadêmica. Quantas pessoas foi curada, libertada aqui no estado do Paraná? Mas por quê? A multidão não queria que eu... Aqui para mim é uma terra que mana leite. Aqui para mim é uma Canaã. Fala para o seu irmão: você já está na terra prometida. Fala: abre os olhos espirituais e pega as bênçãos que Deus tem para você. A multidão não quer, mas Deus quer. Estenda a sua mão. O amor de Deus, a graça, as doces consolação do Espírito Santo esteja com você nessa nova trajetória da tua vida, te dando graça, discernimento, sabedoria, sensibilidade no ouvir da voz de Deus. Os olhos espirituais sejam abertos, porque só discerne as coisas espirituais aquele que é espiritual. O homem, a mulher natural ou carnal não consegue entender as coisas espirituais,
Porque Deus fala por parábola. Deus não fala diretamente, é indiretamente, porque a promessa é para você. Tem coisa que as pessoas não vão entender, porque estava faltando água. Você que tem a sensibilidade do Espírito Santo, se Moisés falava, Deus quer mostrar o milagre dele. Fala para o seu irmão, nessa situação, Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Você aplaude ao Senhor, está terminado em nome de Jesus. Se você puder, venha domingo. Domingo eu vou ministrar o discípulo de Jesus.